Vamos ver uma aula aqui sobre alotropia. Alotropia é um fenômeno em que o mesmo elemento químico dá origem a duas ou mais substâncias simples diferentes. Essa substância simples, ela pode ser diferente e variar tanto em atomicidade, que é o número de átomos na fórmula, e quanto à disposição geométrica desses átomos no espaço. Por exemplo, o oxigênio dá origem a duas substâncias simples diferentes, ao gás oxigênio e ao gás ozônio. Legal? O carbono, ele dá origem basicamente a três formas alotrópicas distintas. Diamante, aqui o carbono, dá origem ao diamante, grafite e fulereno. Tanto o diamante quanto o grafite e fulereno são formados somente por átomos de carbono. O diamante, ele tem uma estrutura microscópica, está sendo representado aqui, no qual os átomos do carbono estão dispostos numa geometria tetraédrica. Ok? Que nada mais é que uma pirâmide de base triangular. Isso aqui nada mais é do que uma pirâmide de base triangular. Essa disposição dos átomos de carbono nessa rede aqui métrica confere ao diamante aquelas propriedades que são exatamente conhecidas, como elevada dureza. O diamante é o material natural mais duro que existe e, macroscopicamente, após o polimento, a gente tem essa estrutura aqui. Então fica com aquele aspecto que a gente tanto vê em filmes, né? Em revistas e as representações dele. O grafite, por sua vez, ele é formado por somente átomos de carbono, que são dispostos em folhas hexagonais. Aqui, ó. Folhas hexagonais porque são formados por unidades hexagonais, por estruturas de hexágonos. Então, você tem aqui essas estruturas aqui de hexágono. Entre essas folhas existem fracas interações de natureza elétrica, por isso elas são fracamente unidas entre si. Ok? Quando a gente passa o grafite no papel, uma folha dessas desliza sobre a outra, certo? Rompendo essas interações de natureza elétrica entre elas, e uma camada fica no papel. Uma dessas camadas fica no papel. E é essa camada que fica no papel e marcado do grafite sobre o papel. Então, o grafite é um material mais deformável, né? Com propriedades diferentes do diamante. Então, estrutura da organização atômica do grafite é diferente da estrutura de organização atômica do diamante. E isso confere uma diferença entre o diamante, que é formado por somente átomos de carbono, e o grafite, que também é formado por somente átomos de carbono. Então, os dois são formados por somente átomos de carbono, só que a disposição geométrica desses átomos confere diferentes compostos. Microscopicamente, aqui a gente tem um pedaço de grafite. Tudo bem? O carbono aqui, além do grafite e do diamante,
ele dá origem também ao fulereno. O fulereno nada mais é do que uma gaiola formada por média de 60 átomos de carbono. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Olá, o enxofre. Por sua vez, ele dá origem a duas formas alotrópicas distintas, né? Ao enxofre rômbico e o monoclínico, que difere entre si basicamente pela estrutura geométrica, e os átomos estão dispostos no espaço de modos diferentes. E o fósforo dá origem ao fósforo branco, de fórmula P4, altamente reativo e instável, e dá origem ao fósforo vermelho, de atomicidade indeterminada. O fósforo vermelho a gente encontra na parte lateral da caixinha de palito de fósforo. Tudo bem? Então isso que é alotropia, quando o mesmo elemento químico dá origem a substâncias simples diferentes. Então tá bom. Tem mais uma tarefinha aí para você fazer. Até a próxima.